Olá gente, tudo bem? Questão de hoje de análise combinatória que caiu na CESP, tá? Para auxiliar o pessoal que vai fazer o concurso do Tribunal de Contas, que vai acontecer em breve aqui no Rio Grande do Sul. Confira comigo aí na tela, tá? Considerando que um treinador de um time de vôlei disponha de 12 jogadores, dos quais 2 sejam levantadores e os demais estejam suficientemente bem treinados para jogar em qualquer outra posição. Nesse caso, para formar seu time de 6 atletas com apenas um ou sem nenhum levantador, o treinador poderá fazê-lo de 714 maneiras diferentes. Observe o seguinte, tá? A CESP ela funciona da seguinte maneira: ou está certo ou está errado. Então na questão a gente afirmou, eu consigo fazer isso de 714 maneiras distintas. Está certo ou está errado? Quem vai dizer isso somos nós. Então observa comigo, olha só. Nessa situação, ele tem 6 atletas para compor o time, porém somente 2 conseguem ser levantadores. De quantas maneiras eu consigo formar um time com um levantador somente, ou nenhum levantador, certo? Então olha só, com um levantador somente, tá? Eu poderia botar o levantador 1 ou o levantador 2. São duas opções que eu tenho. Ou eu ponho 1 ou eu ponho 2. Eu não posso botar os dois ao mesmo tempo no time, porque a questão falou que é um levantador apenas. Então, se eu escolher o levantador 1 para ser o levantador dos 6, o outro não pode compor uma das outras 5 posições, certo? Então, olha só, um levantador já está no time e ainda restam 5 posições. 5 posições. A questão é, como eu vou distribuir esses 10 jogadores em grupos de 5? Será que eu faço uma combinação? Será que eu faço um arranjo? Qual é a diferença entre combinação e arranjo? Sempre tem que pensar o seguinte: pega um exemplo qualquer e muda a posição e te questiona se a posição é importante ou não para ti. Por quê? Porque o arranjo, ele preza pelo conjunto e pela posição dos elementos nesse conjunto. A combinação não. A combinação ela preza somente pelo conjunto. Por exemplo, uma corrida no qual tem 5 pessoas e tu quer descobrir de quantas maneiras eu consigo compor os 3 primeiros lugares. Pega um exemplo qualquer. Chegou a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Se nós mudássemos a posição dos elementos e botasse o C, o B e o A, seria o mesmo pódio ou seria outro? Bom, nesse caso seria outro pódio, porque na primeira situação o A chegou em primeiro e na segunda ele chegou em terceiro. Essa situação não importa só o conjunto, importa também a posição dos elementos. Então, nesse caso, cabe um arranjo. Às vezes a posição não vai ser importante para ti. Como, por exemplo, num trabalho escolar, o professor mandou fazer um trio. Eu, tu e o fulano, nós somos um trio. O fulano, tu e eu é o mesmo trio, não muda. A posição de nós no conjunto não é importante. Importa somente o conjunto. E nesse caso, então, a gente vai usar uma combinação. Qual dos 2 exemplos vai ao encontro desse que está aqui no quadro com a gente? Olha só, observe. Eu quero compor um time. Ele nem diz quais são essas outras posições, então não importa a posição dos outros 5 no grupo. Importa somente o grupo. Essa é a questão. Então eu vou fazer uma combinação. Para descobrir o resto do time que vai compor com o levantador 1, eu vou fazer uma combinação de 10 atletas em grupos de 5. Agora, como se faz uma combinação de 10, 5 a 5? É simples. Pega o primeiro número, que é o 10, e faz o fatorial de 10, só que tu interrompe ele no meio. Quando que tu vai interromper? Quando tu der 5 passos para o lado. Observa. 10, 9, 8, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 passos para o lado. Interrompe o fatorial de 10 e divide pelo fatorial do segundo número, que vai ser 5, 4, 3, 2, 1. Se tu fizer essa divisão, tu vai ter o resultado da combinação de 10, 5 a 5. Dá para simplificar, claro, a gente não vai sair fazendo conta aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6, então eu posso cortar esse 6 que está aqui embaixo com esse 6 que está lá em cima. Eu posso pegar o 4 e cortar com 8, aí também sobra 2 lá em cima.
E eu posso pegar os 5, cortar com 10 e ainda me sobra 2 em cima. Então agora ficou 2, 9, 2, 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 9 vai dar 180 mais 72, 252. 252. Então, 252 maneiras de compor o time com o levantador 1. Mas eu posso simplesmente tirar o levantador 1 e botar o levantador 2. Então, se eu colocar o levantador 2, obviamente eu vou ter mais 252 maneiras de compor esse time. Então, com o levantador 1 ou com o levantador 2 no time, a gente tem um total de 504 maneiras distintas de compor o time com apenas um levantador, seja ele o primeiro ou o segundo, certo? Um total de 504. Mas não é a única alternativa que a questão nos dá. A questão diz também, eu quero compor o time com apenas um levantador ou nenhum levantador. Como a gente consegue compor esse time com nenhum levantador? Simples. Se não vai ter levantador, só quem vai disputar as posições são esses 10. Só que agora, claro, o time é composto por 6 posições. Então nós vamos fazer uma combinação de 10 jogadores, 6 a 6. Da mesma forma como a gente fez essa combinação, a gente faz essa. Faz o fatorial de 10, interrompido 6 passos depois. Então começa aqui, ó, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interrompe 6 passos depois. Divide pelo fatorial do segundo número, que é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simplificações. 6 com 6, 5 com 5. Quem mais? 4 com 8, sobra 2 lá em cima. 3 com 9, sobra 3 aqui em cima. 2 com esse 2 que tinha sobrado, vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 7 é 21, 21 vezes 10 dá 210. Claro, agora observa, eu quero isso ou isso. Quando tu observar o ou, em matemática a gente sempre nos remete a uma conta de mais, a uma soma. Então soma esses casos com esses casos, eu tenho o quê? Aqui eu tinha 504, aqui eu tenho 210, então eu tenho um total de 704, o que torna essa questão da CESP correta. Foi o que ele anunciou para nós, né? O que ele disse no final. O treinador poderá fazê-lo de 714, na real eu errei a conta aqui, 714 maneiras distintas. Está correto, perfeito, é isso aí mesmo. 504 mais 210, 714 maneiras distintas, então correta a questão. Valeu, obrigado.